É, gente, acredite se quiser, agora depois de fazer todo o fuzuê aí com as mentiras pra prender o Bolsonaro do Mauro Cid, sabe o que eles querem fazer, gente? Sabe o que o Alexandre de Moraes quer fazer com o Gonê? Prender o Mauro Cid de novo. E adivinha por quê? Porque ele mentiu na sua delação premiada. Pois é, bom, aí você fala, William, então Bolsonaro vai ser solto por causa disso, né? Não, olha que incrível, gente. Simplesmente querem prender o Mauro Cid por ter mentido na delação premiada que fez prender o Bolsonaro e várias outras pessoas aí e manter também a delação ativa, mesmo sendo mentira. Você não tá ouvindo errado não, tá? Pois é, eu vou trazer aqui o Chiquinho para falar mais para vocês sobre isso. Antes eu só peço para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E também comente da onde você tá vendo o vídeo, abençoado. Qual é a tua cidade, qual é o teu estado? Comenta aí pra gente medir aqui a nossa audiência, tá? Eu também vou estar curtindo todo mundo que comentar aí embaixo. Bom, gente, vamos para a notícia que é desse jeito que tá acontecendo. Simplesmente querem prender o Mauro Cid, que hoje tá solto porque fez aquela delação que prendeu o Bolsonaro. Pois é, beleza. Agora querem prender ele, gente, por mentir na delação, sendo que essa delação foi a que prendeu o Bolsonaro. Mas querem manter a condenação do Bolsonaro viva, mesmo sendo de uma mentira. Você acredita? Olha só o que o Chiquinho falou aqui, só pra gente começar, tá? Meu Deus, é um absurdo atrás do outro que eu vejo aqui no nosso Brasil, gente. Gente, olha só isso daqui. Tudo indica que o PGR e o STF querem anular a delação do Mauro Cid. Mas não para beneficiar os condenados, mas sim para prejudicar o Mauro Cid e jogá-lo atrás das grades. Tá muito na cara isso daqui. Todo mundo achou que a delação do Mauro Cid já era assunto superado. Mas agora o PGR e o STF voltaram a tratar da delação do Mauro Cid. PGR pede à Polícia Federal que analise conversas de Cid sobre delação. Vamos recuperar alguns pontos importantes aqui para daí aprofundarmos nessa questão da anulação específica. Lembro que o advogado do Coronel Câmara denunciou que o Mauro Cid entrou em contato com ele. Inclusive, o Mauro Cid mandou uma selfie nessa conversa para provar que era ele, porque o Mauro Cid estava usando um nome falso, Gabriela R. alguma coisa. Aí, então, o advogado do Câmara passa a ter essa conversa, segundo ele, com o Mauro Cid. E ali o Mauro Cid desabafa. O Mauro Cid disse que foi coagido a delatar, que as coisas que colocaram na delação ele nunca disse, que era mentira as coisas que ele teve que assinar, um monte de acusações sobre a coação. Esse advogado, Dr. Kuntz, advogado do Câmara, vai até o STF e pede a anulação da delação do Mauro Cid, porque ela não foi voluntária, ela foi mediante coação. Perfeito. Atitude perfeita do advogado. Aí todo mundo viu que é marcada uma audiência, Alexandre de Moraes e Mauro Cid. Alexandre de Moraes diz estar dando mais uma chance ao Mauro Cid de seguir com a delação, senão a esposa do Mauro Cid seria presa, o pai do Mauro Cid, a filha do Mauro Cid, de 18 anos, seria presa, o próprio Mauro Cid voltaria para a prisão. Aí então o Mauro Cid diz o seguinte, que aquelas mensagens eram falsas, que ele não era dono daquele usuário, Gabriela R., e que ele nunca tinha travado aquelas conversas. E ele, Mauro Cid, bate no peito que sua delação era voluntária. E a delação, então, segue. Acontece que aquelas conversas vão para a perícia e agora volta da perícia algumas respostas da Microsoft e da Google, por exemplo. E essas respostas reacendem a discussão, porque chegaram à conclusão que essa conta que o Mauro Cid estaria usando, Gabriela R., mantinha contato, inclusive, com familiares do Mauro Cid, e o e-mail próprio do Mauro Cid estava vinculado nessa conta. Então você tem agora uma conclusão pericial, e da própria Google, da Microsoft, que aquela conta, de fato, era o Mauro Cid. Então, o advogado do Coronel Câmara estava certo, ele estava falando com o Mauro Cid. E o teor daquela conversa é o Mauro Cid
denunciando a forma da delação, dizendo que a delação dele não era voluntária, não era verdadeira. Isso agora ficou muito grave de novo. Quantas e quantas pessoas foram condenadas apenas com base na delação do Mauro Cid? Por exemplo, Felipe Martins. Felipe Martins só está preso, condenado, exclusivamente pela boca do Mauro Cid. Não tem nenhum documento, não tem nenhuma testemunha. Tudo que condenou Felipe Martins é Mauro Cid. E agora a perícia conclui que aquelas mensagens do Mauro Cid dizendo que sua delação era falsa mediante coação, de fato, eram verdadeiras. O caso envolve mensagens atribuídas ao tenente-coronel com o advogado de Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O PGR, então, pediu para melhor investigar agora o teor das mensagens do Mauro Cid. Por quê? Se de fato o Mauro Cid não fez uma delação voluntária, essa delação tem que ser anulada. Aí agora a gente entra mais detalhadamente a essa questão. Anulando a delação do Mauro Cid, qual a consequência que nós vamos ter? Nós vamos ter a anulação do processo do presidente Bolsonaro, do Felipe Martins, ou manterão as condenações e só o Mauro Cid vai preso? A explicação aqui ela é bem jurídica e eu quero aprofundar com você. Olhem só uma coisa. A doutrina e a jurisprudência vai dizer o seguinte: rescindindo o acordo de colaboração, permanecerão válidas as provas, permanecerão válidos os depoimentos que o delator, o colaborador, forneceu. Por exemplo, o colaborador vem, confessa o crime, coisa que o Mauro Cid nunca fez, mas tudo bem, né? Eu até denunciei isso da tribuna do STF. Então o colaborador vem, confessa o crime, entrega pessoas e mostra provas, entrega provas, documentos a corroborar suas acusações. Se essa delação ela é rescindida, o que acontece? O colaborador ele perde o prêmio, então ele perde o benefício de ficar em liberdade, por exemplo, e é condenado normalmente. Tá, mas aquelas acusações que ele fez contra outras pessoas, aqueles documentos que ele forneceu, o que acontece? Anula tudo? É aí que tá. Diz a doutrina e a jurisprudência que não. Como regra, não. Tudo aquilo que ele falou contra outras pessoas e documentos que ele apresentou permanecerão válidos, então mantendo as condenações que advieram das falas e documentos desse delator. A interpretação dessa forma vem da Lei de Organização Criminosa, artigo 4º, parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Ou seja, as provas que o colaborador produzir não poderão ser utilizadas contra ele, mas poderão ser utilizadas contra outras pessoas, aquelas pessoas que ele acusou. Então, em regra, anular hoje, rescindir hoje a delação do Mauro Cid porque ele quebrou o acordo, ele não podia falar com outras pessoas sobre a colaboração, porque tem disso. Quando você está fazendo o acordo de colaboração, há um sigilo, e ele quebrou esse sigilo. O colaborador assina lá um documento, um contrato, não deixa de ser um contrato, né? A delação premiada é um contrato, é um negócio jurídico entre acusação e defesa, e ele assina lá um termo de confidencialidade. Se ele quebra isso, ele quebra o acordo, ele perde o benefício. Então seria uma rescisão do acordo por parte da acusação, porque o Mauro Cid quebrou termos do acordo. Nesse caso, então, o Cid perde o benefício, mas tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele disse contra outras pessoas, todas as provas que ele apresentou permanecem válidas. Então, como regra, o que eles estão achando? Vamos rescindir o acordo com o Mauro Cid, e o Mauro Cid vai para a prisão e vai cumprir a pena dele porque ele quebrou o acordo. Mas tudo que ele disse contra Bolsonaro permanece igual, o que ele disse contra Felipe Martins permanece igual. Então, como regra, só o Mauro Cid sairia prejudicado aqui se houver anulação do seu acordo de colaboração. O presidente Bolsonaro e Felipe Martins, por exemplo, continuam condenados por essa interpretação. Mas tem uma questão muito sui generis, muito específica aqui, que eu discordo desse entendimento, que é o seguinte: o Mauro Cid, ele não quebrou o acordo porque ele simplesmente quebrou termo de confidencialidade. O Mauro Cid disse
que ele foi coagido a delatar, ele foi coagido a mentir. Ele diz que as coisas que ele disse, colocou no papel e assinou eram mentiras que ele foi obrigado a dizer. Então, se você tem uma fala do Mauro Cid mediante coação, você não tem voluntariedade, que é um dos requisitos da delação. Então, se a delação do Mauro Cid ela foi mediante coação, ela não foi voluntária e ela é ilícita. Se você tem uma delação ilícita, porque mediante coação, tudo que saiu da boca do Mauro Cid é ilícito. Logo, presidente Bolsonaro, Felipe Martins foram condenados com prova ilícita. É isso mesmo. Se tudo que o Mauro Cid disse, ele disse por coação, significa que tudo que ele disse é ilícito. Então, se o que ele disse foi utilizado para condenar Felipe Martins foi condenado em prova ilícita. Ou seja, caberá aqui, nesse entendimento, revisões criminais para inocentar o presidente Bolsonaro e Felipe Martins, por exemplo, porque eles foram condenados exclusivamente com base nessa fala ilícita mediante coação do Mauro Cid. Se anularem a delação do Mauro Cid, caberão revisões criminais questionando a ilicitude das provas que condenaram Felipe Martins e Jair Messias Bolsonaro. Então, o que eles querem, provavelmente, tá me parecendo isso, é sacanear o Mauro Cid. Mas a consequência disso acabará sendo munições para que a gente faça justiça com essas condenações absurdas. Nós temos Felipe Martins, eu visito Felipe Martins toda semana, conheço bem o seu processo e digo, Felipe Martins é inocente. Felipe Martins foi condenado injustamente, exclusivamente com base em falas ilícitas do Mauro Cid. Felipe Martins foi condenado exclusivamente mediante palavras que o Mauro Cid foi obrigado, mediante coação, mentir contra Felipe Martins. A justiça tarda, mas não falha, e eu sei que esse caso não chegou ainda ao fim. É isso, gente. Simplesmente querem prender o Mauro Cid por mentir na delação, por fazer uma delação falsa e deixar o Bolsonaro preso mantendo essa delação. Pois é, tem recurso, mas você já vê o absurdo aí, né, gente? A delação que mantém o Bolsonaro preso simplesmente anulada. Pois é. Mas a condenação do Bolsonaro por essa delação não anulada. Aí os advogados que têm que fazer recurso para analisar tudo de novo. É uma patifaria esse Brasilzão mesmo, tá? Realmente, a perseguição política aqui no Brasil é nível hard, é com certeza. Bom, mas no outro lado a gente tem o André Mendonça que parece que aprendeu a jogar o jogo, gente. Pois é, o André Mendonça que chegou aí caladinho no STF, pegou casos importantes, graças a Deus que caiu na mão dele, né, gente? Parece que é coisa de Deus. E ele veio aprendendo com o tempo como jogar esse jogo sujo com adversários sujos, não é isso? Pois é. Então preste atenção neste vídeo aqui, gente, do Gustavo Gaia, que é bem importante e mostra que o André Mendonça não está para brincadeira não. O homem realmente aprendeu a jogar o jogo, olha só. Quem diria, hein? O nosso ministro do STF, André Mendonça, agora está mostrando as garras e até já fazendo algumas ameaças veladas contra o ministro da Justiça, o diretor da Polícia Federal e o próprio presidente da República. Mas deixa eu te explicar. Como vocês sabem, o governo está desesperado para encerrar, arquivar essa investigação que está chegando cada vez mais próxima do filho dele e dos ministros do STF, no caso do Banco Master. Um alerta de André Mendonça ao governo Lula sobre remoção de delegados da PF. Se a medida atingisse a corte, poderia configurar tentativa de obstrução de justiça e levar à abertura de uma nova frente de investigação. O que o André Mendonça disse aqui nessas três linhas, né? Vamos resumir. Ó, se vocês fizerem isso é obstrução de justiça, é vocês tentando defender Moraes, Toffoli, Lula, André Rodrigues, então eu vou ter que abrir um inquérito para investigar a tentativa do ministro da Justiça, do delegado da Polícia, do diretor da Polícia Federal e do Lula de protegerem bandidos e encerrarem investigações. Então, parabéns, André Mendonça, por estar mostrando as garras. Essa é a verdade. Nós só vamos vencer o mal quando nós tivermos a mesma ousadia
Pois é, gente, o André Mendonça se agigantando aí, realmente enfrentando o sistema, gente, enfrentando seus próprios colegas, como o Gilmar Mendes, né? Discutiu com o Gilmar Mendes um dia desse aí, mostrando que não tá pra brincadeira, o decano Gilmar Mendes tentando intimidar ele, mas ele não ficou nada intimidado e disse que só Deus vai fazer ele baixar a cabeça. Pois é, tá aí. Bom, mas quem falou também sobre essa ligação, essa nova postura do André Mendonça foi uma sigla, gente. O André Mendonça simplesmente dá um checkmate em seus alvos políticos, dá cala a boca, porque ter uma pessoa mais velha lá dentro do STF não significa que essa pessoa mais velha possa mandar em tudo, inclusive querer mandar nos casos dos outros. Olha só este vídeo aqui numa sigla. Os alvos das investigações do caso Master, de petista graúdo como Jacques Wagner, a cacique do Centrão, encontraram a fórmula mágica para buscar proteger-se de novas investigações do caso Master. É só comparar o caso Master com a Lava Jato. Com isso você diz que é um abuso e cai nas graças, cai no colo de ministros como Gilmar Mendes. Só que o ministro André Mendonça está ligado nessa estratégia, está entendendo o que está acontecendo e está reagindo de forma bastante efetiva a isso. Eu vou te mostrar. Bom, a gente tem visto essa lenga-lenga, essa cena. O Jacques Wagner disse que é um abuso, que é uma pataquada, disse ele, aquilo que fazem com ele. Mesmo que ele tenha recebido aí 2,5 milhões em empreendimentos e imóveis, mesmo que tenham achado 50 mil dólares em grana, em cash, em espécie, dentro da sua casa. Ah, não, é um abuso. É tudo muito abusivo, não é, Jacques Wagner? Mesma coisa com o Ciro Nogueira. Encontraram registros de que ele recebia do Vorcar uma mesada de 500 mil reais. Ah, não, mas é tudo um grande abuso. É tudo muito abusivo. E com isso, eles fazem, como eu mencionei, um discurso que cai nas graças de ministros que querem desmantelar o caso Master da mesma forma que desmantelaram a Lava Jato. Mas o Mendonça está esperto, o Mendonça está cada vez mais esperto, cada vez ele entende mais que a sua posição não é apenas a de juiz, mas é também a de compreender o jogo político que se faz dentro do STF e está se blindando. O Mendonça não é ingênuo, ou não é mais ingênuo. Ele, sabendo que essa jogada viria, sabendo que essa busca de nulidade aconteceria, o seu gabinete vem blindando, segundo a imprensa aqui, as investigações. Inclusive, ele já separou a apuração em compartimentos, restringiu o acesso ao inquérito para estancar vazamentos, e o próprio Mendonça já abriu uma apuração, e está correto em fazer isso, para apurar vazamentos de informações sobre o caso Master. Ou seja, ele está fechando as portas por onde a defesa tenta entrar e por onde os seus próprios colegas tentam destrancar as portas para que a defesa entre. Para vocês terem uma ideia de como isso é difícil de fazer, o ministro Mendonça, ele mais ou menos tem de lidar com a defesa que quer estragar o caso e com seus colegas de corte que querem ajudar a defesa a estragar o caso. Eu vou te dar um exemplo do que o Mendonça está fazendo dentro do STF. Tá todo mundo atacando o André Mendonça dentro do STF, principalmente os decanos, né, como o sapão do Gilmar Mendes, e pior, eles querem se meter no caso do Mendonça, eles querem mandar nos casos dos Mendonça, e pior ainda, eles querem soltar os bandidos. Pois é, querem soltar o pai do Vorcaro, querem soltar o Vorcaro, e assim, tudo assim, ó, na cara dura. Mas o Mendonça vem com postura, né, gente? O Mendonça vem mostrando postura contra estes decanos aí, porque, gente, realmente, o cara simplesmente rouba o Brasil todo. Pois é, faz empréstimo de dinheiro público. Aí vem o Gilmar Mendes e diz: não, rapaz, eu gosto desse cara, eu vou soltar ele, mesmo o caso não sendo meu. Pois é, mas o André Mendonça tá se mostrando um cara índole, gente, índole, um cara que realmente tá aprendendo a jogar o jogo. Pois é, ele, além de investigar, tem que lidar com esses ministros do STF aí querendo derrubar ele, e tem que lidar com uma parte da Polícia Federal lulista.
Pra você ter uma ideia. Gente, Brasil, né? Brasil. Bom, agora olha só, gente. Flávio Bolsonaro participa de audiência nos Estados Unidos. É isso aí. E o que é que ele quer fazer, gente? Quer impedir o tarifaço. O tarifaço que tá pra chegar de novo, porque o Lula não combate o crime organizado, não combate as facções criminosas aqui no Brasil. Olha só. Na próxima segunda-feira, o governo dos Estados Unidos fará uma audiência pública sobre as práticas comerciais brasileiras acusadas de prejudicarem a economia norte-americana. Enquanto o governo brasileiro foca nas negociações diretas para suspender a taxação, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, vai discursar no evento. A participação de Flávio Bolsonaro está prevista para acontecer na manhã de terça-feira. O senador e pré-candidato à presidência da República terá direito a 5 minutos de fala ao lado de representantes da Confederação Nacional da Indústria e da Associação Brasileira de Indústrias de Calçados. Em manifestação por escrito enviada nesta semana ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro solicitou que a sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros tenha aplicação adiada por pelo menos 180 dias, ou seja, passe a valer após as eleições. O pré-candidato ainda expõe que uma nova sobretaxação pode favorecer politicamente o presidente Lula e seu projeto de reeleição. Depois de ser chamado de traidor da pátria e entreguista por Lula nas redes sociais, Flávio disse que defenderá o PIX durante a audiência em Washington. Para esta pesquisadora da FGV, a participação do pré-candidato pode desvirtuar o foco comercial do debate. Isso é uma coisa técnica, né? Se for levar para o lado político, aí sai qualquer coisa. Se tem uma eleição antes ou depois, é um problema brasileiro, não é um problema dos americanos, né? Vamos dar um jeitinho aqui para ajudar o candidato, quer dizer, aí pode criar um clima muito ruim para a negociação. O governo brasileiro não terá representantes na audiência dos Estados Unidos. O Itamaraty chegou a se manifestar por escrito negando as acusações de práticas desleais e afirmando que tarifas não podem ser impostas por discordância de questões internas. Mas o foco do executivo está nas negociações bilaterais. Um novo encontro que busca saídas alternativas à taxação pode ocorrer essa semana. Infelizmente, né, muitas vezes, as diretrizes da Secretaria de Comércio americana e do STF não têm sido pautadas, né, muito claramente por temas e justificativas mais técnicas, econômicas, se torna a negociação também uma questão muito imponderável. Tá aí, né, gente? O Flávio Bolsonaro tendo que salvar o Brasil da incompetência do Lula. Pois é. E ele também disse que vai defender o PIX lá, né? Até esse mesmo PIX, gente, que o Lula já tomou pra ele, tá? O Bolsonaro criou o PIX e o Lula já tomou pra ele. Segundo o Lula, o PIX é dele. Até isso eles roubam, tá? Pois é, mas a gente sabe que o Pix foi criado pelo Bolsonaro aí, né, gente? A gente agradece, pois é. Bom, mas vamos continuar aqui, gente. Vamos continuar com mais notícias. Vamos trazer aqui o Didizeira, que vai trazer mais comentários pra gente, mais notícias. Fica aí, pega o cafezinho, ó, já peguei o meu aqui, ó. Pega o cafezinho e vamos ver mais notícias, vamos ficar informado, porque se a gente não tá informado no Brasil, um dia a gente já perde toda a notícia, perde toda a história, né? No Brasil é assim. Bom, acompanha comigo. Então vamos lá, né? Vamos começar com essa notícia que pegou alguns de surpresa aí, né? Essa história da PGR querer uma perícia nas mensagens do Mauro Cid, logo a PGR, logo o sócio do Gilmar Mendes, o senhor Paulo Gonet. Será que Paulo Gonet quer melar todos os processos? Porque se ele anula o processo de Bolsonaro, anula tudo. Todos, anula tudo. Acabou dia 8, certo? Será que Gonet é pau mandado? Todo mundo sabe disso. Gonet não tem independência nenhuma. Ele é um pau mandado. Então ele não está fazendo isso por moto próprio. Alguém mandou ele fazer isso. Quem? Não sei. Se a Suprema Corte acha que essa talvez seja a saída, né, para preservar os dedos, dar alguns anéis e preservar os dedos, eu não sei. Não sei. Mas que tá estranho, tá mesmo. Tá muito estranho essa conversa aí. E eu vou trazer essa conversa para vocês aqui. Agora, PGR pede a PF análise de conversas de Cid sobre delação. Justamente a delação de Cid, que todo mundo viu que ele não queria delatar.
Todo mundo viu que o Cid foi coagido a fazer aquela delação. Foi ameaçado pelo ministro, que lembrou da mãe, da filha, lembrou do pai, lembrou da família toda. Se isso não é uma coação, meu amigo. Bom, a PGR pediu ao STF que a PF analise os dados enviados por plataformas digitais sobre conversas atribuídas a Mauro Cid com o advogado Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O material foi apresentado pela defesa de Câmara para sustentar que a delação do ex-ajudante de ordens não teria sido prestada de forma totalmente voluntária. Bom, isso a gente já sabe há muito tempo. Há muito tempo a gente sabe que Mauro Cid não fez aquilo porque ele quis. Quantas idas e vindas teve a delação de Mauro Cid? Pelo menos 11. 11! A gente está reclamando do Paquito, que teve 2 negadas, e ele está implorando a terceira. A do Mauro Cid foram 11 mesmo. Até que cabesse exatamente naquilo que o Alexandre de Moraes queria. Enquanto não estava no formato exato que ele desejava, ele não aceitava. E ameaçava Mauro Cid, e ameaçava a família, e ameaçava todo mundo. Até que Mauro Cid falou, porra, tem áudio disso. Vocês lembram? Tem áudio. Depois o Mauro Cid disse que ele estava nervoso, que aquele áudio não era bem assim, etc e tal. Ou seja, visivelmente coagido e constrangido. Mas não apaga ele ser um vagabundo, não. Porque o Felipe Martins também foi coagido, também foi constrangido e está lá. Infelizmente está preso. Mas não dedurou ninguém porque não tinha o que dedurar. Mas vamos lá. Em manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira, Paulo Gonet afirmou que ainda são necessárias novas apurações para confirmar quem usava os perfis investigados e o conteúdo das mensagens trocadas. Além da perícia, a PGR pediu que a Secretaria Judiciária do STF reúna documentos de processos relacionados ao caso e verifique a existência de outras decisões judiciais ou respostas de empresas de tecnologia envolvendo os mesmos perfis, a fim de consolidar as informações já produzidas na investigação. Em junho de 2025, o advogado Eduardo Kuntz, responsável pela defesa de Marcelo Câmara, apresentou ao STF uma série de áudios e capturas de tela de conversas que, segundo ele, foram mantidas com Mauro Cid por meio de um perfil no Instagram. Isso deu o que falar na época. De acordo com a defesa, os contatos começaram no fim de 2023 por intermédio do perfil @GabrielaR702. Kuntz afirma que em fevereiro de 2024, o próprio Mauro Cid enviou uma selfie nas mensagens privadas para confirmar sua identidade. Ou seja, Mauro Cid, que não podia usar a rede social, estava utilizando esse perfil Gabriela R702 para falar com um dos outros acusados. Tudo errado. Ele nem podia estar falando com ninguém, muito menos usando rede social. Ele fez as duas coisas. Os diálogos foram usados pelos advogados para sustentar que a colaboração premiada do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro não teria sido prestada de forma totalmente voluntária. A apresentação desse material levou a Moraes a determinar a abertura de um inquérito para apurar uma possível tentativa de obtenção de informações sigilosas sobre o acordo de delação de Cid. A suspeita é que Marcelo Câmara e seu advogado tenham buscado acessar detalhes protegidos da colaboração premiada do militar. Atendendo a uma decisão do ministro, Meta e Google encaminharam ao STF informações cadastrais e registros de atividades relacionadas às contas maurocid@gmail.com, @GabrielaR702 e Gabriela R. Marcelo Câmara foi um dos condenados do chamado Núcleo 2 da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, formado por 6 réus. O grupo foi acusado pela PGR de elaborar a chamada minuta do golpe, monitorar Moraes e articular ações com a Polícia Rodoviária Federal para dificultar
o deslocamento de eleitores do Nordeste durante as eleições de 2022. Todo mundo sabe que isso é uma grande mentira, nada disso nunca foi provado, e Bolsonaro jamais deu ordem para impedir a circulação de gente no Nordeste. O que Bolsonaro fez, na época, foi pedir para combater a compra de voto. E milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de reais foram apreendidos em ônibus, em carros, em caminhão, no Nordeste naquela época. Então, as blitz daquela época não era para impedir ninguém de ir e vir. Era só para coibir a compra de voto. Todo mundo sabe disso. E hoje, todo mundo que combatia o crime organizado está preso. E os ladrões estão todos soltos e dando ordem, mandando prender vagabundo. Ou pessoa de bem também. Então, cara, eu tenho duas hipóteses para essa história aí do senhor Gonê, né? Por que agora Paulo Gonê resolveu pedir mais informações, uma perícia da Polícia Federal nas mensagens trocadas entre o Mauro Cid, supostamente, e foi ele mesmo, e o outro investigado? Por que agora Paulo Gonê está desenterrando isso? Paulo Gonê não é um cara que tem... Ele não é proativo. Ele é pau-mandado. Então, se ele está fazendo isso, é a mando de alguém, você pode ter certeza absoluta. Absoluta. Por quê? Eu não sei. Ficam as especulações, né? Ou a Suprema Corte está tentando, através da PGR, para ficar tudo em pratos limpos, né? Aparentemente. Para ficar tudo aí institucionalmente correto, para não dizer que atropelaram a lei. Aí pede para o PGR fazer isso. Aí o PGR pode pedir, e a depender de quem mandou ele fazer isso, simplesmente ele diz, olha, essa delação de Mauro Cid está errada. Essa delação de Mauro Cid não está valendo, não. Agora, à luz de novas provas, de novas informações, de novos elementos, eu vejo que a delação do Mauro Cid não está boa. Anulando a delação de Mauro Cid, Bolsonaro está livre. Não tem mais golpe. E se não tem mais golpe, ninguém do 8 de janeiro pode ser mais acusado de golpe de Estado, se não teve o golpe. Por que isso está acontecendo? Não sei. Pode ser uma saída para a Suprema Corte preservar os dedos? Pode. Não tenho a menor ideia do que o Paulo Gonê está fazendo isso. Uma coisa eu te garanto, ele não está fazendo isso por moto próprio, por vontade própria. Não está. Se ele está fazendo isso, é porque alguém mandou ele fazer. Ele não tem independência, ele jamais faria isso por sua própria vontade. Alguém mandou ele fazer e ele está fazendo. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, né? Se o que é que vai sair dessa análise da Polícia Federal? Porque a Polícia Federal também não é confiável, né, brother? Não é. Aí a Polícia Federal vai dizer para ele, não, tá tudo certo. Não tem nada errado aí, não. Do jeito que Moraes falou, é o que tá falado. Ou não. A depender do que é que os poderosos querem que saia. A verdade é essa. Certo? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu vi hoje um advogado muito importante, eu não vou dar nome, até porque é um querido, um conhecido. Eu vi ele dizendo, olha, a delação do Mauro Cid vai ser anulada. O cara é advogado, eu não sou. Ele está dizendo isso, eu não estou dizendo isso. Né? Mas eu prefiro botar minhas barbas de molho. Se anular, ótimo. É tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Mas eu prefiro não me precipitar. Não dizer, olha, vai anular, vai anular, vai anular, e no final das contas não anula nada e a gente fica aqui com cara de tacho. A verdade é essa. Então, meu filho, eu prefiro segurar a onda e esperar aí o desdobramento dos acontecimentos. Rezo para que seja anulada, porque aí vai abrir uma avenida para que os condenados, o presidente Bolsonaro, todo mundo possa estar livre, leve e solto. Aguardemos.
Continuando aqui, quero comentar aqui uma matéria do Igor Gadelha que me chamou bastante atenção sobre o doutor André Mendonça. Olha o que o Gadelha fala. Defesas apostam que Mendonça deve rever prisões após denúncia da PGR. Advogados de alguns presos preventivos no caso Master e INSS apostam nos bastidores que o ministro do STF, André Mendonça, deverá soltar alguns deles após a PGR apresentar as denúncias. A expectativa das defesas é de que, com o fim da fase de investigação e o início da ação penal, Mendonça reavalie a necessidade de manutenção de algumas prisões preventivas, substituindo-as por medidas cautelares menos gravosas. Interlocutores do ministro, entretanto, descartam qualquer relação automática entre o oferecimento das denúncias pela PGR e eventuais decisões de soltura. Mendonça, vale lembrar, é o relator dos 2 casos no Supremo. Segundo aliados, o ministro já vem revendo algumas medidas cautelares, tanto no caso Master quanto na farra do INSS, antes mesmo da denúncia da PGR, sempre com base na situação individual de cada investigado. O ministro prende e solta quando estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, afirmou a coluna um interlocutor do ministro. Bom, em abril, por exemplo, Mendonça mandou para a prisão domiciliar o advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. Ambos tentam fechar acordo de delação premiada. Já em junho, o ministro do STF determinou a retirada da tornozeleira eletrônica de Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira. Ambos tinham sido alvo de operação no caso Master. Os aliados do ministro no Supremo ressaltam ainda que eventual decisão para revogar prisões preventivas deverá ser precedida de consulta da PGR, da Procuradoria-Geral da República, né? Bom, eu não sei se Mendonça vai soltar ou não vai soltar, né? Tem realmente aí um histórico de que ele já soltou algumas pessoas, ele já tirou tornozeleira. Soltar, que eu digo, galera, é tirar da cadeia e botar em prisão domiciliar, né? Não é soltar e o cara poder ir pra Disney, não, né? Mas, enfim, não sei qual vai ser a atitude de Mendonça, mas tem gente aí, cara, que eu acho que não solta, não. Vai soltar Paquito? Vai soltar o pai do Paquito? Vai soltar o careca do INSS? Não sei. Acho que a opinião pública não vai digerir isso aí muito bem, não. Você tirar a tornozeleira do irmão do Nogueira, do senador Ciro Nogueira, é uma coisa. Você mandar o careca do INSS para casa, depois dele roubar tanta gente, você mandar Paquito e o pai para casa, o cunhado para casa, são outros 500, meu irmão. Outros 500. Porque ele é o relator dos 2 casos, né? Eu estou misturando os 2 aqui porque a própria matéria misturou os 2. Ele é o relator dos 2 casos. Bom, vou trazer aqui o senhor Andreasa, aonde ele fala que o STF busca nulidades no escândalo Master em vez de se aprofundar nas investigações, né? Isso a gente já está batendo essa tecla há muito tempo. O que mais Gilmar Mendes quer é anular e botar todos os bandidos do colarinho branco para fora, né? Mas olha o que diz o Andreasa. Os movimentos do Supremo Tribunal Federal e de agentes políticos de modo geral são não para investigar, ser generoso, esses malfeitos, para encontrar elementos-chave para futuras nulidades na investigação, para que as provas sejam novamente jogadas fora. Eu nunca me esqueço de que o conteúdo da delação de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que citava Dias Toffoli, foi jogado ao lixo com o voto de Dias Toffoli. É assim. É por essa razão, meus amores, é por essa razão que Vocaro tem fé num futuro glorioso para si.
Ele está esperando. Ele está esperando que, como consequência, ele não é objeto de preocupação de ninguém. A preocupação é com o que ele sabe, com o que ele fez, com o que ele tem, com quem ele se relacionou. A esperança de Vocaro é tributária. Ela é devida. A esperança deriva de que se reproduza, no caso Master, aquilo que aconteceu na Lava Jato e em outras investigações. Porque a gente se aproximou de ministro do Supremo. E quando chega aí, quando as nulidades começam a ser plantadas. Exatamente. As nulidades plantadas é aquela história que o Gilmar Mendes está procurando aí, né? Ele está caçando de lupa tudo que está relacionado aí ao Master para achar aquele pelinho de ovo e dizer, olha, isso aqui não pode. Isso aqui é um absurdo e a gente tem que anular tudo. Se Gilmar Mendes tivesse esse mesmo interesse, hein? De procurar nulidades nos processos do dia 8, é o que mais tem. E ele ajudou a botar as pessoas presas. Então, assim, você vê a disparidade, né? Os dois pesos e duas medidas que essa galera usa. Quando é do interesse dele de soltar bandido, que pode denunciar, inclusive, os seus próprios colegas, aí ele está procurando qualquer coisa para soltar o cara. Quando é gente comum do povo, como as tias do Zap e os tios do churrasco que estão presos pelo dia 8, aí, meu irmão, deixa apodrecer lá. Não vou ganhar nada com isso. Não tenho absolutamente nenhum lucro. Se eu soltar essa galera, deixa que eles que se lasquem. Eles que se arrombem. Sempre foi assim a nossa república. Só que essa quadra aí da Suprema Corte tá demais, meu. Tá demais. Bom, continuando aqui, uma coisa que eu já tinha comentado aqui algumas vezes, né? Essa curiosidade de se colocar o PGR e a Polícia Federal para investigar certas coisas, porque ninguém sabe, meu irmão, o que pode acontecer, né? Quem é que garante que o próprio Paulo Gonet não está envolvido em falcatrua nenhuma? Ele não estava tomando uísque lá em Londres? Quem que garante que o diretor-geral da Polícia Federal não está envolvido em nenhuma bandidagem? Ele também estava tomando uísque lá em Londres. Aí agora, olha isso. Matéria da Revista Oeste. Diretor da PF diz não ter interesse técnico na delação de Vocaro. Claro que ele não tem interesse. Óbvio. Vai que Vocaro denuncia ele. Vai que Vocaro abre a boca e entrega a ele de alguma coisa. Como que alguém pode ter esse poder, porra? Como? Eu nunca entendi isso. Sempre bati nessa tecla, nunca entendi isso. Como que André Mendonça deixa na mão da Polícia Federal e na mão da PGR a possibilidade desses caras dizer não, eu não quero não a delação dele. Porra, e se dentro da delação dele tiver o próprio PGR? E se dentro da delação lá na Polícia Federal tiver o próprio diretor-geral da Polícia Federal? E aí? Não consigo conceber esse tipo de situação. Não consigo conceber. Mas, olha o que diz aqui. O diretor-geral da PF, André Rodrigues, afirmou que nesse momento, não há interesse técnico na proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vocaro, ex-dono do Banco Master. Bom, se nesse momento que é o pau torando, ele não tem interesse, imagina daqui a um ano. Imagina daqui a 6 meses, 4 meses, 3 meses, 8 meses, 10 meses, um ano e meio. Aí é que ele não vai ter interesse mesmo, né? Segundo André Rodrigues, a avaliação da corporação é que os relatos oferecidos pela defesa do ex-banqueiro não trouxeram elementos novos capazes de justificar a abertura de uma colaboração. Mais uma vez eu pergunto, como é que a gente vai saber disso? Como é que a população, a opinião pública vai saber se tem elemento novo ou não? É ele que está dizendo. É a Polícia Federal que está dizendo. É o PGR que está dizendo. E eu não confio em nenhuma dessas duas instituições. Em nenhuma das duas. Acho que ninguém confia, né? Aí fica difícil, né, bicho? De fato, não há interesse técnico. Não há elementos jurídicos que autorizem que essa proposta de delação seja validada, porque muitas das coisas que estão sendo contadas já é do nosso conhecimento.
afirmou o diretor-geral da PF em café com jornalistas na sexta-feira passada. As tratativas apresentadas pela defesa de Vorcaro já foram rejeitadas 2 vezes pelos investigadores. A leitura interna é que o empresário não teria revelado tudo o que sabe e tampouco apresentado informações relevantes além daquelas já alcançadas pela Operação Compliance Zero. Durante o café, André Rodrigues explicou que a delação premiada é um instrumento previsto em lei e pode ser buscada pela defesa de qualquer investigado. Para avançar, porém, precisa cumprir os requisitos formais e trazer acréscimos real à investigação. Bom, aí eu lhe pergunto, o que eu sempre pergunto, não dá para esses caras decidirem isso. Até porque, essa semana, o senhor André Rodrigues deu mais uma demonstração de que ele não é confiável. Nem um pouco. O cara tinha dito, os Estados Unidos sancionaram aquela galera aqui do Brasil com o PCC. Ele disse, não, esse cara aí, o tal do Shimada. Não, o Shimada não tem nada a ver com o PCC, não. 2 dias depois, ele foi desmentido pela própria corporação, a qual ele é o chefe. A corporação foi lá prender o Shimada. Cadê Shimada? Ninguém sabe, ninguém viu. E para prender Shimada, meu amigo, vai dar trabalho. Se é que vão prender ele. O André do Rap, até hoje, ninguém prendeu. Saiu pela porta da frente do Supremo, ninguém prendeu. Então, como é que eu vou confiar num cara desse, porra? Os Estados Unidos dizem que o cara é um bandido. O cara é do PCC. O diretor da Polícia Federal diz, não, não é não. Ele não é do PCC, não. 2 dias depois, a Polícia Federal vai buscar o cara já tá foragido, óbvio. Vai buscar o cara porque ele tem ligações com o PCC. Então, como é que eu posso confiar nesse cara? Como é que eu posso confiar no diretor-geral para dizer, não, não tem nada de novo nessa delação aqui, não? Como é que eu posso saber mesmo? Bom, eu não sou advogado. Eu acho que as delações todas tinham que parar na mão do Mendonça. Era ele que tinha que decidir, não o Gonê, não o Andrei. Quem tem que decidir é Mendonça. Ele é que tem que saber, porque, como eu disse, se Andrei estiver envolvido, se o Gonê estiver envolvido, você acha que o cara vai fazer uma delação que ele está envolvido, porra? Tem sentido isso na sua cabeça, pelo amor de Deus?